Ainda falando sobre Câmara Federal, sobre a sucessão da mesa diretora, queria chamar a atenção para Hugo Mota, porque se ele for eleito, deverá assumir inclusive a presidência da casa, só que pressionado por bancadas estaduais insatisfeitas com a decisão do Supremo, que determinou redistribuição de vagas na Câmara para refletir melhor mudanças populacionais. Caso o ajuste não aconteça até junho de 2025, a distribuição será feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Rio de Janeiro seria o estado mais afetado com a mudança, perdendo 4 parlamentares. E com isso, emendas parlamentares, dinheiro. Um outro desafio para Hugo Mota também seria a acomodação dos partidos que defendem a candidatura dele em cargos da mesa diretora e em presidência de comissões importantes da casa. A candidatura do líder do Republicanos tem amplo apoio na casa e ele é o candidato do presidente Arthur Lira. Você, Dávila, Hugo Mota e os desafios que já surgem e muitos elencam, né? Quais serão as dificuldades dele? É o candidato de Arthur Lira, parece que tem todas as condições de faturar essa disputa. Agora, é um jovem parlamentar, muitos falam que é muito habilidoso, mas o que a gente pode esperar em relação a essas demandas que já estão postas, né? Ô Caniato, sabe o que é engraçado? Por que os parlamentares estão tão incomodados, por exemplo, para trazer mais transparência às emendas? Significa que tem alguma coisa para esconder, porque se não tivesse a esconder, você não estaria fazendo toda essa tempestade em copo d'água, convocando reunião no dia 26 de dezembro, falar com o presidente, né? E a mesma coisa em relação à redistribuição de vagas. Existe uma regra clara. Houve o censo de 2022, refletiu a mudança populacional dos estados e precisa redistribuir as cadeiras. Mas qual que é o problema? É uma questão técnica, todo mundo sabe. Agora, o que o Rio de Janeiro deveria estar preocupado é porque o estado vem perdendo população. E aqui nós podemos dar parte dessa resposta, por causa da violência. É isso que está acontecendo no Rio de Janeiro. Tem gente indo embora porque não aguenta mais viver sob a ameaça do crime organizado, sobre tiros, balas perdidas, sobre assalto. É isso aí, é isso que está fazendo que muita gente deixe o Rio de Janeiro. Então, em vez do Estado entender por que vem perdendo a sua população, deveria ficar brigando para não perder as cadeiras no Congresso Nacional. Vai perder sim, isso é a regra, de acordo com o censo de 2022, as cadeiras dos estados serão redistribuídas de acordo com a população dos estados. E por último, né, Caniato, nós temos que lembrar aqui que já é uma excrescência um país que coloca limite no mínimo de 8 cadeiras e no máximo de 70 cadeiras para estados. E aí um estado como São Paulo, por exemplo, que deveria ter de 20 a 25 parlamentares a mais, não tem aí esse teto e esse teto impede que São Paulo tenha na Câmara um peso de representação de acordo com o seu peso populacional. Mas isso nós não vamos conseguir mudar nunca, né? Porque isso aí dependeria de uma emenda constitucional e principalmente a emenda constitucional que vai beneficiar São Paulo não será aprovada no parlamento. Mas mostra uma distorção, Caniato, que existe desde 1979. Quem criou essa regra, essa excrescência, foi no governo Geisel, porque naquela época o partido do governo, a Arena, começou a perder voto nos grandes colégios eleitorais e, para manter a supremacia da Arena no Congresso Nacional, criaram essa regra completamente absurda. Então, nos estados do Norte e Nordeste, que votavam mais com o governo, teria no mínimo 8 deputados. E nos grandes colégios eleitorais que votavam mais com a oposição, naquela época o MDB, teria o máximo de 70 deputados. Tivemos a Constituição de 1988 e não foi eliminada essa restrição absurda criada em 1979. Não à toa, né? Os estados que mais arrecadam mais acabam enviando dinheiro para Brasília, recebem muito menos, né, Cristiana Beraldo? Ou seja, os principais estados, pelo menos em número de habitantes, acabam tendo essa descompensação quando a gente olha para o número de parlamentares. Mas, enfim, tem essa questão que envolve a redistribuição das cadeiras e outras demandas já colocadas para Hugo Mota, que vai ter que arregaçar as mangas, gastar muito dedo ali no seu WhatsApp, a orelha, no telefone celular, muita articulação, né? Gastar saliva, não sei se sola de sapato, mas saliva com certeza. Não, sem dúvida alguma. E tem um ponto importante, Caniato, a gente lembrar.
O Hugo Mota é jovem, de fato, mas é um deputado experiente, não só por já estar, se não me engano, no seu terceiro mandato, mas por ter feito política na Paraíba, vindo de uma família de política. Ele entende, ele cresceu nesse universo da política e ele é, sem dúvida alguma, um político habilidoso, um deputado habilidoso, não por outro motivo está aí colocado para ser o sucessor de Arthur Lira na presidência da Câmara. Mas há um aspecto importante considerarmos nessa presidência de Hugo Mota, né, nessa provável, muito provável presidência de Hugo Mota, porque ele será presidente da Câmara no momento de um governo federal fraco. Um governo que está tendo dificuldades em apresentar soluções para os problemas cotidianos da população brasileira, especialmente na questão econômica. Isso vem ficando cada vez mais evidente. Existe uma inércia, então, quer dizer, demora um pouquinho até que as pessoas efetivamente sintam o peso do desastre econômico nas suas vidas, mas isso, ao que tudo indica, acontecerá, porque não há um esforço efetivo do governo atual para reverter este caminho do excesso de gastos e de estrangular a população a partir do aumento da arrecadação, ao invés de aumentar a arrecadação com base no aumento da atividade econômica. Ele terá um papel que pode chegar ao ponto de ser semelhante ao que Eduardo Cunha teve na presidência de Dilma Rousseff. E isso exigirá de Hugo Mota muita habilidade para poder navegar diante dessa luta por espaço, por poder, por verba, que acontece quando há um governo federal fraco. E aí, só para arrematar, Caniato, falando sobre essa questão da redistribuição do número de parlamentares entre os estados. Se temos uma regra onde o número de deputados está estabelecido a partir da população daquele estado, essa regra devia ser feita automaticamente, ela devia ser seguida automaticamente antes de cada eleição, para que, olha, o TSE informa que o número de parlamentares por estado é esse, com base no censo que levantou a população. Isso não deveria nem ser objeto de uma grande discussão, deveria estar no automático. E aí, quando a gente olha para o estado como Rio de Janeiro, o Dávila acertou a martelada na cabeça do prego. O que o estado está fazendo para não perder população, para melhorar a sua competitividade, para atrair pessoas que queiram morar no estado do Rio ou que queiram permanecer no Rio de Janeiro, porque o número de cariocas e fluminenses que saem do estado do Rio e se mudam para outros estados é realmente enorme. Então, isso é um ponto muito importante. E tem um outro elemento que gera uma deturpação da lógica de representatividade no Congresso Nacional ou na Câmara dos Deputados. Afinal de contas, para os senadores, temos 3 senadores por estado, mas para os deputados, ao mesmo tempo em que, em São Paulo, cada cadeira, ou seja, se pegarmos o número total de votos, de eleitores que votaram nas últimas eleições, as eleições de 2022, e dividirmos pelo número de cadeiras na Câmara dos Deputados destinadas a São Paulo, chegaremos ao número de pouco mais de 300 mil votos por cadeira para deputado federal. Só que se olharmos para o Amapá, nós temos 800 mil habitantes, mais ou menos, e 8 deputados federais. Então, o deputado federal do Amapá representa 1/3 da população representada pelo deputado federal de São Paulo. Isso, obviamente, não está certo. É um absurdo termos este desequilíbrio de representatividade na Câmara dos Deputados, porque, afinal de contas, o voto de cada deputado conta por um. Ele representando 300 mil pessoas ou 100 mil pessoas. Então, nesta dinâmica, o estado do Amapá está super representado. E não adianta dizer que o estado do Amapá é um coitadinho, é um pobre coitado, é um estado novo, que precisa de apoio, porque este apoio que aconteceu ao longo das últimas décadas não foi capaz de permitir que o estado do Amapá pudesse se desenvolver e teria que ser uma referência para o Brasil, tamanhas riquezas que existem no Amapá. Essas riquezas são negligenciadas
petróleo, pedras preciosas, áreas agricultáveis, tudo isso deixado de lado para manter a população na dependência do favor político. Então não é a política que vai resolver o problema do Amapá. Não é mais representação política que vai resolver o problema do Amapá. É menos. É permitir que o Amapá desenvolva, através da iniciativa privada, a sua potencialidade, a sua riqueza se transforme em benefício da sua própria população. Então temos aí um exemplo perfeito para demonstrar que esse sistema de representatividade que temos no Brasil hoje é completamente ineficiente.